Olá, como está o seu coração? Será sobre isso a nossa meditação. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida, e mais uma vez quero declarar que o meu desejo é que você venha a ser abençoado em nome de Jesus com essa meditação. Estamos em um tempo do culto à beleza. Quando uma pessoa ela vai fazer uma entrevista de trabalho, a sua aparência é importante, ela cuida da sua aparência. Em determinadas funções, a aparência é muito importante. Eu soube de algo que aconteceu. Um senhor entrou em uma concessionária de carros assim de alto padrão. Então ele foi ao vendedor e ele queria um determinado carro, ele queria saber quanto custava e qual que era todas as condições ali. Mas ele estava muito simples, muito vestido de maneira muito simples. Então aquele vendedor ignorou aquele homem e sequer atendeu aquele homem. Então aquele homem ficou olhando ali o carro e um outro vendedor então foi até ele e o atendeu. Então quando aquele homem começou a fazer as perguntas, como que é, assim, então aquele vendedor foi explicando tudo que aquele homem estava perguntando. Então aquele homem disse para esse segundo vendedor: eu vou comprar o carro. Então o vendedor perguntou para ele: mas como que o senhor vai querer fazer? Ele falou: não, eu vou comprar à vista. E comprou aquele carro à vista. A aparência dele, a aparência era muito simples. Sabe, meus irmãos queridos, Deus deu ao profeta Samuel uma ordem. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Então o profeta Samuel recebe essa ordem de Deus. Então ele vai até Belém, ele chega até a casa desse homem chamado Jessé, que tem muitos filhos, na verdade é 8 filhos. E vejamos o que aconteceu, porque ele sabia a missão que ele estava ali. Um dos filhos de Jessé ia ser o rei de Israel. 1 Samuel capítulo 16, versículo 16, perdão, 1 Samuel capítulo 16, versículo 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza, este aqui é o que o Senhor quer ungir. Sabe, quando ele viu Eliabe, um homem alto, forte, bonito, uma aparência de rei. Aquele camarada tinha tudo para ser um rei. Então Samuel, quando viu, pensou, conforme está escrito: com certeza está aqui quem vai ser o rei de Israel. Mas vejamos o que Deus falou para Samuel. 1 Samuel capítulo 16, agora o versículo 7. O Senhor contudo disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Essa é a verdade. Nós olhamos a aparência e a aparência ela importa. Para nós a aparência ela importa. Tanto que aquele vendedor não deu a mínima para aquele homem lá, porque a aparência dele não condizia com aquela agência e com aqueles automóveis. Não condizia. Por isso que aquele primeiro vendedor não deu atenção para aquele homem. Sabe, meus irmãos,
Então, para nós, a aparência importa. E por isso que estamos nesse tempo do culto à beleza. Mas para Deus não. Para Deus não. Deus olha aquilo que nós não enxergamos. Nós enxergamos o exterior, mas Deus olha no interior, no íntimo do homem, no coração do homem. E é isso que importa para Deus. Por isso a pergunta: como está o seu coração? Porque é isso que importa para Deus. Eu não vou confessar uma coisa aos irmãos, uma coisa que eu não gosto, uma coisa que me deixa assim um pouco irritado. E eu vou dar um exemplo do que é. Suponhamos que uma pessoa vem me oferecer um automóvel. Então esse vendedor, ele vem e ele diz para mim: olha, esse automóvel que eu tenho aqui é a sua cara. Esse automóvel é para você, dá certinho para você. Olha, esse automóvel está aqui esperando por você. Uma outra pessoa até quis comprá-lo, mas o destino estava dizendo que o automóvel ia ser seu. Então esse carro é para você, tem tudo a ver com você. Meus irmãos, para com isso, né? Para com isso. Ele apenas está querendo vender um automóvel. É isso que ele quer fazer. Não importa para quem. Não importa para quem. E essas coisas me deixam irritado, porque será que eu tenho cara de bobinho a esse ponto de acreditar que, puxa, como esse vendedor está dizendo que isso era para mim? Ele é um vendedor, ele quer vender o seu produto. Sabe, alguns homens educados, lisonjeadores, tinham um plano perverso no coração quando se aproximaram de Jesus. Olha só que interessante. Mateus capítulo 22, dos versículos 15 a 21. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar impostos a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe, meus irmãos amados, esses homens lisonjeiros, esses homens educados, e eles chegam, se aproximam de Jesus, elogiam Jesus, diz que ele é íntegro, e olha só, diz que ele não se prende à aparência dos homens. Mas eles estão chegando com essas palavras doces, com essas lisonjas, sabe, com essa educação toda, mas eles têm algo no coração que é perverso. Mas essa palavra diz que Jesus sabia a intenção deles. Jesus sabia. Por isso os chama de hipócritas, de pessoas de duas caras. Sabe, Jesus enxerga o que está em nossos corações. E as suas escolhas são a partir do nosso coração. A partir do que está em nossos corações. Com certeza, Jesus não chamaria estes homens para serem seus discípulos.
porque o que estava no coração desses homens aí não agradava a Deus de jeito nenhum. Quais são as verdadeiras intenções do seu coração, do meu coração? Eu posso até te enganar, demonstrando a você as minhas boas intenções, quando lá no íntimo do meu coração as intenções não são boas, como aquele vendedor que eu citei, que ele vem com lisonjas dizendo: esse carro é seu, eu sei que o destino preparou para você. Ele só quer vender, a intenção é só vender. Sabe, Jesus sabe exatamente o que está em nosso coração, por isso é que nós precisamos perguntar: como estão os nossos corações? Ninguém nessa terra, meus irmãos, vai conseguir enganar ao Senhor nosso Deus. Não há como esconder as coisas de Deus. E Davi escreveu sobre isso no Salmo 139, do verso 1 ao 7, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Meu irmão e minha irmã, não tente viver como se Deus não soubesse o que está em seu coração. Deus sabe o que está em seu coração. Por isso, nosso coração não pode estar carregado de raiva, de ódio, de mágoa, sabe? Ou de planos, de segundas intenções. O nosso coração não pode estar assim, porque as escolhas de Deus é a partir do coração. É a partir do coração. E foi isso que levou Deus a escolher aquele menino chamado Davi para poder ser rei. As escolhas de Deus sempre serão a partir do coração do homem e não da sua capacidade física ou da sua capacidade intelectual, muito menos por sua aparência. Porque para isso, Deus não liga para isso. Deus olha para o interior, para o íntimo, para as intenções que está lá dentro dos nossos corações. Olha só que interessante, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Que interessante, é do coração. Davi, meus irmãos queridos, era, pelos homens, o menos indicado para ser rei. Nem seu pai acreditava que ele poderia ser o rei. Quando Samuel pediu que trouxessem os filhos, passou 7 filhos e Deus falou para Samuel: não é nenhum desses. E Samuel se volta para Jessé e diz para Jessé: acabou seus filhos. Ele falou: não, tem mais um, mas esse daí está lá no campo cuidando das ovelhas. Ou seja, de todos os filhos que eu tenho, o que menos tem importância é esse. Então Samuel disse: então vá buscá-lo. Então mandaram chamar Davi. Quando Davi se apresentou adiante de Samuel, Deus disse: é esse, unja-o como rei. Sabe, meus irmãos queridos, ele era o menos indicado pelos homens, mas por causa do seu coração foi escolhido por Deus para ser rei. Ele não foi eleito pelos homens, pela vontade dos homens, mas pelo próprio Deus. Por isso, a pergunta: como está o seu coração? Como está o seu coração? Pois as escolhas de Deus sempre serão a partir do seu coração. Amém.
Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, como Davi escreveu, como podemos fugir do Senhor? Como podemos nos esconder do Senhor? O Senhor sabe, Pai amado, exatamente o que estamos pensando neste momento. Deus Todo-Poderoso, nos ajuda, Senhor Deus amado, a termos uma mudança completa e o nosso coração possa ser purificado. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, que possamos ter um coração que te agrade, ó grandioso e eterno Deus. Assim como Davi, aquele pequeno jovem, Senhor Deus amado, que a tua palavra diz que ele era de gentil aspecto. Ninguém votaria nele para ser rei, mas o Senhor escolheu para ser rei, justamente por causa do seu coração. Ajuda a mim, este meu irmão, esta minha irmã, que está neste momento, Pai amado, participando dessa meditação. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ter um coração que te agrade, em nome de Jesus. Que o nosso coração possa te agradar, Senhor Deus amado, não somente por suas escolhas, mas para que o Senhor possa fazer morada em nossos corações. Pedimos a sua bênção, agradecemos, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, eu desejo que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre o seu trabalho, cada dia, em nome de Jesus Cristo. É de coração que eu estou desejando isso e Deus conhece o meu coração. Sabe que eu estou desejando de verdade, em nome de Jesus. Quero me alegrar com a tua bênção e a tua vitória. Amém? Um grande abraço a você em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?